Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Instagram do Complexo de Saúde São João de Deus, o Complexo de Saúde que não para de crescer e, claro, é da sua, da minha, da nossa confiança. Hoje trazemos aqui mais uma vez o projeto Saúde em Pauta, sempre com temas relevantes na área da saúde, para que vocês possam interagir junto aos nossos profissionais, os nossos médicos do corpo clínico, que estão aqui prontos a responder as perguntas que são feitas por vocês. Então, a partir de agora, vocês podem participar conosco, enviando suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, para que a gente possa tratar a respeito na nossa live de hoje, que tem como tema Vivendo Bem com a Doença Renal. Daqui a pouco estará comigo aqui o Dr. Stênio Barbosa, ele que é mais um competente médico do nosso corpo clínico, coordenador da unidade de nefrologia, e vai estar conosco aqui nessa noite, até às 20 horas e 30 minutos, falando a respeito da unidade de nefrologia, falando aí sobre os cuidados com a doença renal, tanto para aquelas pessoas que não têm a enfermidade, quanto aquelas pessoas também que estão passando por tratamento, seja ela de hemodiálise ou de diálise peritoneal. E comigo aqui também já está no auditório uma participação para lá de especial, que é o Dr. Eliseu Albertin, ele que é diretor técnico do nosso Complexo de Saúde, e como eu disse, ele está aqui conosco, já vai falar com todos nós a respeito do projeto de expansão da unidade de nefrologia para este ano, né, que reserva aí muitas novidades para os pacientes em tratamento de hemodiálise em nossa unidade. Lembrando que na data de ontem, a nossa unidade de nefrologia ela completou aí 31 anos de existência. Então são 31 anos de muitas histórias, quantas pessoas passaram por aqui, realizaram seus procedimentos, algumas foram transplantadas, né, tiveram muito sucesso com relação a esse transplante, e tem sim também vários sucessos aí, vários casos de sucesso de pessoas que realizam seu tratamento de hemodiálise e aqui dentro formam uma verdadeira família, né, dentro da unidade de nefrologia. Então nós vamos falar a respeito de tudo isso a partir de agora, junto ao Dr. Eliseu e Dr. Stênio também. Gostaria também de agradecer, antes de dar início à nossa transmissão, nosso bate-papo, as várias pessoas que estiveram conosco, os vários profissionais do corpo clínico aqui do Complexo de Saúde São João de Deus, né? Nós estamos aí na nossa 27ª edição, 26ª edição do nosso projeto Saúde em Pauta, sempre com muita informação, muito conhecimento para todos vocês, nossos usuários, tá bom? E vocês podem participar, como eu disse, agora enviando suas perguntas. Já vi aqui que tem algumas perguntas relacionadas às cirurgias eletivas. O Dr. Eliseu, que é o nosso diretor técnico, pode responder daqui a pouco a respeito das eletivas, como que está, né, esse momento, essa situação. Hoje, Divinópolis está na onda vermelha, então a gente tem aí várias regras, né, a serem seguidas nesse momento, e com certeza as cirurgias eletivas é algo que a gente pode discutir rapidamente na nossa live, que, como eu disse, hoje é focado na questão do tratamento de doenças renais, tendo em vista a campanha do Dia Mundial do Rim, que foi também iniciada em dia 8 e vai até o dia 12, e também dos 31 anos da nossa unidade de nefrologia. Bom, então aqui conosco está o Dr. Eliseu Albertin. Muito obrigado, Dr. Eliseu, pela participação. Vocês vão acompanhar agora a transmissão junto a ele, porque nós estamos aqui mantendo o distanciamento devido à questão da Covid, e ele vai falar um pouco para vocês, e eu vou também questionar aqui a respeito da nossa unidade de nefrologia. Então, estou passando a bola aqui para ele, para que ele possa falar com vocês a respeito da nossa unidade de nefrologia do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Dr. Eliseu, boa noite, seja bem-vindo então à nossa transmissão do Projeto Saúde em Pauta. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento, com grata satisfação. Eu estou participando agora aqui dessa live e sempre com boas notícias. O Hospital São João de Deus, o Complexo de Saúde São João de Deus, ele traz para a cidade, para a região, sempre novidades. E é interessante que na comemoração dos 31 anos da nefrologia, do serviço de nefrologia na nossa instituição, nós temos a grata satisfação de trazer excelentes resultados nesse tipo de tratamento, na ampliação do que já teve, né, dentro da unidade, e das perspectivas futuras também. Perfeito, doutor Eliseu. Eu queria que você falasse um pouco da importância do nosso serviço de hemodiálise aqui do Hospital São João de Deus. Como você disse aí, são 31 anos de histórias. Quantas pessoas passaram por aqui? E eu imagino que há várias histórias bonitas, histórias interessantes que o Dr. Stênio, que já está nos assistindo, inclusive, pode contar daqui a pouco. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância desse serviço para a nossa região. Sim, há 31 anos atrás, obviamente, eu não estava aqui no São João de Deus, mas quando
Eu vim conhecer Divinópolis, conhecer o Hospital São João de Deus, até então o Hospital São João de Deus. Hoje nós carinhosamente o tratamos como Complexo de Saúde São João de Deus, exatamente por causa dessa complexidade de sistema que se constitui essa unidade de saúde. Eu estou aqui em Divinópolis há 21 anos, né? Já cheguei aqui e na ocasião que me chamou a atenção, uma estrutura excelente para a época, de vanguarda mesmo, o serviço de nefrologia no hospital. E atendia já uma região, uma demanda que já clamava por esse tipo de atendimento, que só obtinha esse tipo de atendimento em Belo Horizonte. E o São João de Deus foi pioneiro em chamar a responsabilidade para si, para organizar, através de uma equipe de extrema competência, organizar o serviço de nefrologia, trazendo ao paciente que necessita da terapia substitutiva renal, trazendo um conforto muito grande, porque ele tinha que se deslocar de Divinópolis ou de outras regiões aqui próximas a Divinópolis, indo a Belo Horizonte, tendo todo aquele transtorno de transporte, se submeter ao tratamento e voltar para casa. E aqui nós tratamos de uma região mais próxima, com facilidade de chegar aqui, e os pacientes também da cidade, hoje com um conforto de ter um serviço de excelência há 31 anos servindo a comunidade e a região aqui de Divinópolis. Inclusive com a atual gestão, né, da Elis Regina, junto aí a todos os gestores, também os diretores, e você se inclui nessa também, foram realizadas diversas melhorias no ano de 2020 e 2019 também. E que você citasse, né, da importância dessas melhorias, tanto para os pacientes quanto para os próprios médicos, que tiveram um conforto ainda maior na realização desse tratamento de hemodiálise. Sim, essa gestão, né, que se baseia na nossa superintendente, Elis Regina, acompanhada de uma equipe excelente. Eu estou há pouco tempo na direção técnica do hospital, e a gente acompanha de perto a administração e a competência e a seriedade com que ela trata o Complexo de Saúde São João de Deus. No que tange a parte da terapia substitutiva renal, né, o que a gente carinhosamente chama de hemodiálise, o setor de hemodiálise do hospital ele sofreu nos últimos anos um implemento da qualidade do seu serviço, né? A equipe tem sempre se aprimorado para melhorar o atendimento, mas na parte física também nós obtivemos aqui uma grande melhora na estrutura física, troca do telhado, as poltronas em que o paciente recebe hemodiálise também para maior conforto, inclusive até alguns puffs para que eles tivessem esse conforto, novas máquinas de hemodiálise mais modernas e acompanhando a tecnologia e a necessidade de ampliação do serviço. Então, nos últimos anos, nós tivemos aqui um incremento muito grande, não só de tecnologia, mas também na forma com que esses pacientes são tratados. Então, essa administração, ela visa não só o tratamento da doença, mas ela visa o acompanhamento do ser humano, que é mais importante do que apenas tratar a doença. Então, o conforto, o ambiente mais aconchegante, as máquinas novas, a segurança e o cuidado da equipe também em relação ao paciente portador de insuficiência renal, necessitando de hemodiálise ou diálise peritoneal, ele está muito bem servido e, graças a essa administração, isso tem sido cada vez mais recebendo melhorias, né? Isso é importante para nós. E você falou aí a respeito da questão da expansão do serviço, né? E essas melhorias que são constantes. E as melhorias elas não param por aí. Inclusive, para este ano de 2021, há um projeto de expansão do serviço. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse projeto e qual que é a sua percepção enquanto diretor técnico da importância dessa ampliação para toda a região também. Sim, há um crescente na demanda, né, por esse tipo de serviço. O hospital, atendendo a essa demanda, ele com uma visão de futuro tem melhorado as condições do atendimento e tem visado aumentar a capacidade de atendimento. Nós podemos ver que vai haver uma expansão
Hoje nós atendemos em torno de 280 pacientes mês e haverá uma expansão, um aumento nessa capacidade para em torno de 360. Isso é um ganho importante para diminuir fila de atendimento, o paciente ser atendido em tempo hábil e às vezes nesse atendimento ele pode às vezes até ter uma recuperação da sua função renal. Isso é importante da gente saber isso, que o tempo do atendimento traz qualidade de vida para esse indivíduo. Então o hospital vai expandir o setor de hemodiálise, né, com uma melhoria das suas instalações físicas, aquisição de novas máquinas, né? Hoje nós contamos com 92 colaboradores direto, além de nós temos também serviço de residência médica, formando especialistas para outras regiões e também sendo absorvido dentro do serviço, se houver esse aumento da demanda, né? Então essa expansão, ela visa melhorar o atendimento ao paciente que necessita do tratamento, mas também a melhoria do ambiente, da qualidade do serviço. Essa é uma marca dessa administração, que não só oferecer o tratamento, mas oferecer um tratamento com qualidade, um serviço de excelência, num hospital que se presta a procurar a excelência no serviço em tudo que faz. Certo, e para a gente encerrar o assunto, eu gostaria que você parabenizasse então, né, os colaboradores, os médicos aí que fazem parte desses anos de história da nossa nefrologia. Sim, não citando nenhum nome para não haver omissão, nós agradecemos a todos os colaboradores do serviço de hemodiálise, carinhosamente chamado de serviço de hemodiálise. E a todos os colaboradores, médicos, funcionários, os escriturários, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, todas as pessoas envolvidas no setor de hemodiálise. Nós agradecemos o empenho de vocês e o carinho com que vocês tratam os pacientes, trazendo um serviço humanizado e um serviço de excelência. A todos os profissionais, nosso muito obrigado pela dedicação e conte com a administração do Complexo de Saúde de São João de Deus para que no futuro sejamos ainda a referência na região na terapia substitutiva renal. Excelente, doutor Eliseu. Não sei se você pode falar isso, mas foi uma dúvida de uma das nossas internautas aí com relação às cirurgias eletivas. E eu vou abrir esse espaço aí, caso você puder falar para a gente como está essa situação das eletivas, diante da situação que o Hospital Divinópolis está na onda vermelha. Sim, rapidamente aqui. Cirurgia eletiva é toda aquela cirurgia programada que pode ser agendada ou postergada um pouco. Obviamente, quando a gente tem um problema, a gente quer resolver rápido. Mas algumas cirurgias, elas têm prioridade em relação a outras. Então, as cirurgias eletivas, elas estão suspensas para que não haja uma superlotação no hospital, devido à demanda aumentada devido ao Covid nos últimos dias. Nós precisamos ter uma reserva para poder atender bem a população. Então, as cirurgias que podem ser adiadas, elas estão sendo postergadas e dando prioridade a algumas cirurgias cardíacas, em que o paciente necessita efetivamente de urgência, as cirurgias de urgência e emergência, e as cirurgias oncológicas, essas não podem ser postergadas. Então, as cirurgias eletivas, elas ainda estão sofrendo um certo atraso voltar à rotina dessas cirurgias em detrimento do atendimento ao Covid. E é importante a gente destacar que está nessa situação porque nós estamos vivendo um verdadeiro caos na saúde, não só em Minas Gerais, mas também em vários outros estados do país. Portanto, vamos reforçar aí os cuidados quanto à relação à questão da disseminação do Covid, né? Inclusive hoje de manhã nós estamos com 100% de ocupação dos leitos Covid SUS. Então vamos conscientizar ainda mais essa população, na verdade, todo dia. Esse é o modo que a gente tem que ter na nossa mente. O cuidado é a prevenção. Manter distanciamento, evitar aglomerações. Eu sei que é bom viver em comunidade, festejar, mas vamos guardar isso para um momento mais oportuno. A vacinação vai chegar a todos os cidadãos. Eu sei que isso teria que ser para ontem, mas
nós vamos ter que fazer a nossa parte. Cuidar da higiene, dos cuidados de contato, evitar aglomerações, e aí você vai fazer a sua parte, está contribuindo com todos aqueles que necessitam de uma internação hospitalar. Perfeito, Eliseu. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, um abraço a todos, mais uma vez, parabéns a todos aqueles envolvidos com o serviço de hemodiálise do Complexo de Saúde de São João de Deus. Isso aí, espaço está aberto, quando quiser participar conosco, obrigado, seja bem-vindo, é viu? só convidar. Isso aí. Bom, eu vou voltando aqui então e estou liberando o Dr. Eliseu, porque ele tem mais compromissos aqui dentro do hospital. O serviço não para, né, Dr. Eliseu? É constante. Afinal, o hospital 24 horas, né, gente? Atendimento a todo instante. E aí nós vamos aqui já solicitar o Dr. Stênio que possa participar conosco. Ele acabou de fazer a solicitação aqui e vai participar conosco então agora da nossa transmissão para falar a respeito do nosso tema de hoje, que é relacionado. Eliseu está saindo aqui no momento do nosso estúdio, aqui no nosso auditório, e o Dr. Stênio está entrando conosco na tela. Agora, Dr. Stênio, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Rubens. Boa noite a todos os participantes. Com uma enorme satisfação, Rubens, que eu estou participando aqui hoje da live. Queria agradecer mais uma vez ao Complexo de Saúde para convidar a gente para participar das lives, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Que é a doença renal crônica, a campanha do Dia Mundial do Rim e sobre o aniversário da nefrologia. Então, temos muitas coisas boas para falar hoje. Exatamente. Eu vejo que já tem alguns pacientes da nossa unidade de nefrologia que já estão nos acompanhando aqui, mandando um sinalzinho. Sejam bem-vindos a todos vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas aí para o Dr. Stênio, fazer elogios, comentários, fiquem à vontade, porque a partir de agora ele está aí conosco para falar a respeito desse tema, que é muito importante, né? Nós estamos em uma semana, nós estamos comemorando o Dia Mundial do Rim, a Semana, né, Mundial do Rim. Começou no dia 8, a gente já teve algumas atividades já realizadas, inclusive no nosso Instagram nós temos alguns depoimentos que vão ser lançados, começamos hoje, vai até na sexta-feira, de pessoas, né, de pacientes que estão em tratamento, falando um pouco dessa experiência que eles tiveram, eles descobriram a enfermidade, como que eles lidam de forma graciosa, luta sempre, né, no combate aí às doenças renais. Então, fiquem à vontade de participar a partir de agora. O Miguel já está participando aqui com a gente, mandar um alô para ele. Ele estava com saudade, inclusive, aqui conosco, porque na semana passada não estava aqui, já estava perguntando, e aí, que dia que vai ser a live? Vai ser terça ou quarta? Estamos aqui presentes. E mais uma vez, a participação do Dr. Stênio, porque a primeira parte aqui já é a segunda vez que ele está conosco, foi um verdadeiro sucesso. O pessoal gostou demais da transmissão, e aí o Dr. Stênio vai voltar, assim, gente, conforme nós havíamos comentado na live, ele vai voltar no Dia Mundial do Rim. E aqui está um de todos, né? Bom, doutor Stênio, vamos lá então. Para a gente iniciar nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você nos explicasse, né, o que é a doença renal e quais são os seus tipos. Beleza, vamos lá, Rubens. Antes eu queria fazer um comentário, né? Vocês fizeram uma bela introdução sobre o serviço de nefrologia e deixar claro que o nosso foco é o bem-estar do paciente, né? O carinho que toda equipe dá para os pacientes, incluindo a nossa equipe médica, equipe de enfermagem, psicologia. A gente tenta fazer um tratamento bem humanizado para que todo mundo se sinta bem, se sinta à vontade com o tratamento. Porque vocês vão ver que a campanha mundial do rim desse ano tem esse foco, que é viver bem com a doença renal. Então, a gente tenta proporcionar isso para cada um dos pacientes, tratar cada um dos pacientes, né, muito bem. Bom, então falando, essa pergunta, Rubens, é bem interessante, né? O que é a doença renal? A gente divide doença renal em doença renal aguda e doença renal crônica, né? Hoje a gente vai falar sobre a doença renal crônica. Na última live, a gente falou um pouco sobre as terapias renais, né? A gente incluiu a doença renal aguda, mas hoje o nosso foco é a doença renal crônica. Para entender um pouco da doença renal crônica, a gente tem que entender o funcionamento renal. Por que o nosso rim funciona? Qual que é, né, a utilidade dos nossos rins? Os nossos rins são importantes, pessoal, para uma série de funções do nosso organismo. Uma delas é filtrar o nosso sangue de substâncias que não podem acumular, né, as toxinas. Os nossos rins fazem um papel muito importante no controle da pressão do nosso corpo, né?
Eles eliminam o excesso de líquido do organismo e também fazem um papel hormonal. Eles produzem hormônios para não deixar a gente ter anemia, por exemplo, e produzem hormônios para controlar a nossa saúde óssea. Então, nossos rins são fundamentais para o nosso corpo ter um equilíbrio. Isso é um ponto-chave para o entendimento da doença renal crônica. A doença renal crônica, ela é caracterizada quando o rim ele começa a perder o funcionamento e o rim começa a deixar de fazer essas funções que são importantes para o organismo. A gente sabe, pessoal, que a doença renal crônica ela tem um impacto muito grande no mundo. Hoje, cerca de mais de 10% da população mundial tem algum grau de doença renal crônica. Então, tá aí a importância dessa live de hoje, a gente falar sobre essa doença. A campanha do Dia Mundial do Rim desse ano, a minha camisa não tá pegando, eu vou mostrar para o pessoal essa campanha aqui, ó, Vivendo Bem com a Doença Renal. É uma campanha muito importante, tá? É do Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim é no dia 11 de março, tá? Essa campanha ela foi criada pela Sociedade Internacional de Nefrologia e todo ano a gente tem. Bom, vivendo bem com a doença renal, o que a gente quer dizer com isso? É que aquele paciente que tem a doença renal, a gente quer fazer ele entender que ele consegue viver muito bem tendo a doença renal. Ele consegue viver bem. A gente tem tratamento hoje disponível que os pacientes conseguem viver bem. Isso depende muito do ambiente em que ele vive, dos familiares apoiarem esse paciente e ele ter esse entendimento, saber quando ele está com sintoma de doença renal. Então, isso é muito importante. É disso que a gente vai tentar explicar um pouco mais, né, Rubens, hoje à noite. Exatamente. Muito bem explicado. Inclusive, nós temos aí pessoas que estão nos acompanhando mesmo não estando no plantão, que é o caso da Lídia. Ela está aqui nos acompanhando, mandou um abraço. Muitas pessoas já elogiando nosso serviço de nefrologia, nossos diálise aqui. E desde já a gente agradece a participação de vocês. Como o próprio doutor falou, nós somos aí referência, né, no tratamento desses pacientes e a gente quer sempre o bem-estar dos nossos pacientes. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para divulgar para vocês o quanto nós trabalhamos, nós nos empenhamos diariamente para que isso se torne uma realidade aqui na nossa instituição. Bom, doutor Estênio, nós sabemos que muitas das vezes a doença renal crônica ela age de forma silenciosa, né? Como identificar de forma antecipada aos problemas renais? Quando que eu devo procurar um médico e quais são os primeiros sintomas que é notado aí nas doenças renais? Essa pergunta é muito importante, Rubens. É muito importante todo mundo entender isso, gente. A prevenção da doença renal é muito importante. Então, a gente tem que entender quais doenças levam o paciente a ter doença renal, tá? Porque sabendo disso, a gente vai conseguir controlar e até mesmo prevenir essa doença renal, tá? Então, o que é importante? Os pacientes que têm pressão alta, os pacientes diabéticos, tá? Os pacientes que têm histórico familiar de doença renal na família, os pacientes que são obesos, que estão com excesso de peso, os pacientes tabagistas, todos esses pacientes têm fatores de risco para desenvolver doença renal. Então, é muito importante fazer controle médico regular, de rotina, né? Fazer aquele famoso check-up de rotina, porque assim a gente consegue detectar precocemente uma doença renal, né? Ou mesmo evitar. Então, é muito importante isso. A gente tem um entendimento, o nosso rim, como eu falei nessa primeira pergunta que o Rubens fez, ele faz um papel de eliminar substâncias do nosso organismo. Então, substâncias que a gente ingere também, medicações, por exemplo, algumas podem fazer mal para o rim. Aqui eu deixo já uma orientação que principalmente anti-inflamatórios, né? Então, evitar a automedicação é muito importante. Então, a gente conhecendo esses fatores que eu falei, bom, a nossa Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela solta censos todo ano. Ela soltou um censo esse ano, e nesse censo foi mostrado o quê? A doença que mais leva o paciente a ter doença renal é a hipertensão arterial. Cerca de 40% dos pacientes que fazem hemodiálise estão fazendo hemodiálise por conta da hipertensão arterial. Outros 30% é por conta do diabetes. Então, essas duas doenças representam mais de 50% dos pacientes que estão hoje em terapia renal.
Então, controlar essas doenças é fundamental. E ter a ciência dessas outras doenças, né? As doenças familiares, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, né, Rubens? Sobre o tabagismo, a obesidade, isso tudo influencia o paciente a desenvolver doença renal, tá? Você me perguntou sobre sintomas. Geralmente, a doença realmente ela é silenciosa. Ela não causa sintomas quando ela está no começo, tá? Ela só vai manifestar quando ela já está mais avançada. E aí, o que o paciente pode apresentar de sintoma? Ele pode apresentar vontade de vomitar, né, que a gente chama de náuseas, ou mesmo vômitos, perda de peso, inchaço, né, principalmente inchaço nas pernas, inchaço ao redor do olho, falta de ar, tá? A pressão pode descontrolar, mas isso é importante enfatizar, deixar claro que é quando o paciente está com a doença mais avançada. Então, a prevenção, essa pergunta que você fez é muito importante, Rubens, a prevenção é fundamental. Então, manter um controle médico regular é muito importante. Porque se a gente conseguir diagnosticar a doença antes, a gente consegue ter um controle muito maior dela. E algumas vezes até evitar que o paciente precise, né, no futuro, fazer uma hemodiálise, a diálise peritoneal ou transplante renal. Tem uma fala aí que o doutor falou mais cedo, que eu achei interessante e eu também não sabia. A gente acaba pesquisando e a gente das coisas. Mas o doutor Eliseu disse o seguinte, que teve algumas pessoas que iniciam um tratamento de hemodiálise e acabam recuperando as funções dos rins. Isso é verdade? Pode ocorrer mesmo? É verdade, Rubens. Isso ocorre mais nos pacientes agudos, sabe? Que tem a doença renal aguda. Por exemplo, o paciente que tem alguma infecção grave, precisa de CTI, né? Conhecida sepse, ou mesmo Covid. A gente está vendo muitos pacientes com Covid que precisam fazer hemodiálise e depois de algum tempo recuperam a função renal. Na doença renal crônica, isso é um pouco mais difícil. A gente não pode falar que é impossível, nada na medicina é impossível. Mas a doença renal realmente é um pouco mais difícil em recuperar a função dele, sabe? Então isso é muito mais comum na doença renal aguda. Perfeito. Inclusive, você acabou de responder a pergunta da Lídia, ela que perguntou, levando à tona o tempo atual, já pode afirmar que Covid-19 também é um fator de risco para desenvolver doença renal? Então, você acabou de explicar aí, né? Sem dúvida, viu, Lídia? A Covid-19, ela, por mecanismos próprios, leva o paciente a desenvolver doença renal aguda. E a gente sabe que todo paciente que, em algum momento da vida, desenvolver a doença renal aguda, ele tem uma chance maior de desenvolver a doença renal crônica no futuro. Então, a resposta é sim. O Covid pode levar o paciente no futuro a ter uma doença renal crônica. O Lucas Lomonier está participando aqui conosco. E ele está fazendo uma pergunta relacionada a essa questão da obesidade, que você também falou que influencia na questão, né? Ele pergunta o seguinte, existe algum cuidado extra para aquele que foi submetido à cirurgia metabólica, no caso a bariátrica? Cuidado extra, não, né? A obesidade, ela por si só, ela anda muito acompanhada de diabetes, de hipertensão arterial, da famosa síndrome metabólica, né? Quando o paciente tem descontrole de níveis de colesterol também, ácido úrico. Ela por si só, mesmo se não tiver acompanhada de pressão alta e diabetes, ela pode levar o paciente a desenvolver uma lesão renal, tá? Mas a cirurgia por si só ela não causa um dano renal. Ela, na verdade, pode até ajudar aquele paciente que vai perder peso, né, depois da cirurgia. Ele, às vezes, consegue controlar a pressão melhor. Então, não vejo nada que tenha problema com relação à cirurgia bariátrica, não. Perfeito. Uma das perguntas que eu fiz para você no início da nossa conversação, você falou a respeito dos exames, né, que são fundamentais para o diagnóstico precoce da doença. Você poderia citar quais são esses exames que são realizados e que podem diagnosticar a doença? Claro, Rubens, é outra pergunta muito importante. Esses exames devem ser de conhecimento da população. A gente que trabalha, né, com programa de residência, a gente, por vezes, faz palestra também para médicos que trabalham em posto de saúde. Isso é fundamental. Fazer rastreio de doença renal na população é muito importante. Principalmente nos pacientes que eu falei, que tem fator de risco. Paciente que tem diabetes, paciente que tem hipertensão arterial, paciente que é obeso, ele deve fazer os exames de rastreio.
E o que é esses exames de rastreio? O intuito deles é justamente a gente tentar fazer um diagnóstico da doença renal precocemente. Então, nesse contexto, a gente tem o quê? Os exames de sangue, que são basicamente dois. Um é muito importante, a creatinina, que chama, tá? Creatinina no sangue. Creatinina e ureia. Então, são dois exames muito importantes. O exame de urina, ele também é importante. Ele pode dar indícios de uma doença renal que vai se instalar ou que já está começando a ser instalada. Nesse contexto, a gente procura o quê no exame de urina? Perda de proteína, perda de sangue, algum indício que possa estar falando o que está acontecendo lá no rim. Tá? Então, o exame de urina também é fundamental. Por vezes, Rubens, a gente acha uma doença renal em exames que não foram pedidos para isso. Por exemplo, um paciente que faz um ultrassom de abdômen e mostra algumas alterações no rim. Né? Então, alguns exames de imagem podem também ajudar nesse cenário, sabe? Mas o que eu queria que o pessoal guardasse é justamente a creatinina no sangue e o exame de urina, que são fundamentais. Perfeito. A Carlinha Barber, ela está perguntando aqui, quando o paciente tem problema renal crônico e faz o transplante, corre o risco de precisar de outro transplante futuramente? Oi, Carlos. Pode ser que sim, sabe? A gente tem... Isso depende muito, é muito individual. Depende da doença de base que levou o paciente a precisar, né, do transplante renal. Né? Então, a resposta é sim. Pode ser que ele no futuro precise de fazer um outro transplante. Isso depende da idade dele quando ele fez o transplante, da doença que levou ele a precisar de fazer o transplante e do como que vai ser o controle dele após o transplante. É importante lembrar, Carlos, que o transplante não é uma cura da doença. O transplante é um tipo de tratamento. Então, depende muito do paciente. Se cuidar bem no transplante, tomar bem as medicações, né, ele consegue viver por muito tempo com o seu transplante. Perfeito, doutor Stênio. Muito obrigado a todos vocês que têm mandado as perguntas. Eu vejo aqui que tem algumas perguntas também na caixa de perguntas aí da nossa transmissão. Daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente poder responder aí junto ao doutor Stênio. Doutor Stênio, queria que você falasse um pouco agora a respeito dos alimentos. A gente sabe que dentro da nossa unidade de nefrologia, né, nós temos uma equipe multidisciplinar que faz um acompanhamento junto aos pacientes. Psicólogos, nutricionistas, além de vocês, claro, médicos que estão lá atuando. E aí essa equipe está muito capacitada, inclusive, para fazer essas orientações nutricionais, né, e alimentares para todos os nossos pacientes. O que você pode aí nos falar a respeito dos alimentos que devem ser evitados pelos pacientes que têm a doença renal crônica e também por aqueles que querem preservar a saúde dos pacientes? Então a gente tem que dividir um pouco, sabe, Rubens? Para prevenção da doença renal, a gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo. A saúde global do nosso corpo, ela tem que estar preservada, né? Nesse sentido, a gente tem que evitar, por exemplo, o excesso de sal, né? A gente sabe que o sal em excesso, ele pode aumentar a pressão arterial. E a gente acabou de falar que a pressão arterial é um fator de risco para a doença renal, né? Excesso de carboidratos também, né? Aqueles produtos que são industrializados, embutidos, embalados, isso tudo tem muito conservante, né? Isso faz mal para o rim. Então, todo aquele tipo de alimento que vai levar o paciente a desenvolver doença crônica, pressão alta, diabetes, isso ele tem que evitar, sabe? O cenário muda um pouco, Rubens, quando a gente está falando do paciente que faz diálise. Acho que mais na frente a gente vai falar, né, um pouco sobre quais são os cuidados que os pacientes em diálise têm que ter. Porque aí tem algumas considerações específicas, considerações que são individuais, e aí a gente dá mais detalhe mais na frente. Então, como que a gente vai preservar a saúde? A alimentação é fundamental. Nas consultas, eu sempre falo para os pacientes, o primeiro ponto que eu falo é alimentação. Evitar excesso de sal, evitar o excesso de açúcar, tá? Isso é fundamental. Mas aí a gente dá outras orientações também. Uma orientação muito importante, aqui a gente está falando, tá, gente? Para prevenção da doença renal, beber bastante água. É claro que isso a gente vai individualizar, né? Não é para todos os pacientes que a gente pode falar isso, mas para a maioria da população a gente pode falar, porque a água é fundamental para o rim funcionar bem,
né? A gente tem que evitar a desidratação. Então, isso é importante. Praticar atividade física é muito importante. Ela ajuda tanto a controlar a pressão como controlar o diabetes, né? Então, é fundamental que a população pratique exercício físico. A gente já falou, não fumar, né? Evitar excesso de bebida alcoólica. Algumas medicações que devem ser evitadas, por exemplo, os anti-inflamatórios. Evitar, pessoal, a automedicação. Em geral, a automedicação ela pode causar prejuízo para a saúde, sabe? Então, fazer pelo menos exames uma vez ao ano, consultar o clínico regularmente para a gente ver se está tudo bem e não ser pego desprevenido com alguma doença renal, né? Perfeito, muito bem, doutor Stênio. Seguindo aqui com as nossas perguntas, ao ser identificado um problema renal, quais são as etapas que o paciente deve seguir? Queria que você explicasse um pouco para a gente a respeito desse fluxo. Então, vamos lá. É uma pergunta um pouco complexa, Rubens, porque a gente vai dividir o tratamento da doença renal crônica em basicamente dois, sabe? O tratamento conservador, que é quando a gente quer evitar que o paciente que ele desenvolva doença renal, ou mesmo que essa doença renal ela progrida de uma maneira rápida, né? Que ele perca o funcionamento e tenha que fazer hemodiálise. Isso a gente chama de tratamento conservador. E depois é o planejamento do paciente para, se ele for precisar de uma terapia renal substitutiva, qual que é a melhor opção para ele. Então, para ficar mais fácil de explicar isso, a gente divide, pessoal, a doença renal crônica em 5 classes. E essas classes têm a ver com a porcentagem do rim que está funcionando, certo? Quando o rim está funcionando em torno aí de 50%, 45%, é mandatório que esse paciente controle com um nefrologista, porque a gente vai conseguir controlar as várias funções renais que eu expliquei, né? Controlar a anemia, controlar a saúde do osso. Se ele, porventura, começar a apresentar algum sintoma, qual o sintoma, por exemplo? Apresentar inchaço, a gente pode, inchaço nas pernas, né? A gente pode tentar controlar isso com medicações. A gente pode ajustar as medicações desses pacientes. Isso é muito importante. Então, a gente define isso, tratamento conservador, tá? E quando esse paciente... Então, o objetivo desse tratamento conservador é impedir a progressão da doença de uma maneira rápida, tá? É importante a gente entender que os nossos rins, eles vão envelhecendo com o tempo. Isso é algo natural do nosso organismo. Então, naturalmente, a gente perde funcionamento renal. É normal a gente perder 1%, né, 0,5% ao ano de funcionamento renal. Algumas doenças, como a pressão alta, o diabetes, eles fazem esse envelhecimento renal ser mais rápido. Então, nosso objetivo nesse tratamento conservador é controlar isso. Não deixar que nenhuma medicação atrapalhe o funcionamento renal. Então, o objetivo é retardar a progressão da doença. Isso é importante. Quando aquele paciente já está com uma doença mais avançada, que a gente está vendo que ele vai precisar de uma terapia renal substitutiva, e o que é a terapia, né, renal? Pode ser a hemodiálise, em que a gente faz uma filtração do sangue, né, através do próprio sangue. A gente passa o sangue do paciente em um filtro. Esse tratamento é feito 3 vezes por semana. A gente falou bem, né, Rubens, na última live sobre esse tipo de tratamento. A diálise peritoneal, que a gente usa um filtro natural do nosso organismo para fazer o tratamento, tá? E o transplante renal. Cada paciente, ele vai se dar melhor em uma terapia, tá? Então, a gente tem que individualizar bem isso. A gente decide junto com o paciente, quando ele está, né, com a doença renal mais avançada, qual que vai ser o melhor tratamento para ele. Se vai ser hemodiálise, se vai ser a diálise peritoneal, se vai ser o transplante e por quê, né? Então, isso tudo faz parte do tratamento. Uma vez que a gente escolheu, definiu qual que é o melhor para o paciente, naquele paciente que já está com a doença mais avançada, a gente vai preparar ele para a terapia. O que é isso? Vamos supor, a gente vai começar uma hemodiálise para um determinado paciente. Então, a gente vai preparar ele para a hemodiálise. A gente vai ajustar mais uma vez as medicações. A gente vai preparar um acesso para a hemodiálise, né, que é a fístula.
Se por acaso esse paciente for candidato para o transplante, a gente já pode encaminhar ele para o centro do transplante. Então, esse acompanhamento nefrológico na doença renal crônica é muito importante. E é um acompanhamento que não é só pelo médico, é pelo enfermeiro, é pelo psicólogo, é pelo assistente social, né? Por toda uma equipe multidisciplinar, pelo nutricionista. Então, é muito importante isso. Infelizmente, Rubens, a gente vê muitos pacientes que chegam para o médico nefrologista já precisando de hemodiálise. Ele não tem essa opção, né, de conhecer antes o tratamento, de conversar. Então, por isso que a prevenção é tão importante. Por isso que a nossa conversa aqui hoje é tão importante, para orientar todo mundo sobre a prevenção da doença, para a gente não deixar que isso aconteça, né? Então, falar com a população sobre a doença renal é muito importante, né? Então, é basicamente isso. O tratamento, então, a gente divide nesses dois aspectos, sabe? Com certeza. E nós intensificamos ainda mais essa divulgação agora, né, devido a essa questão do Dia Mundial do Rim e o aniversário da nefrologia, né, completando aí 31 anos. Então, é muito importante mesmo esse nosso bate-papo, sem contar também, claro, nas ações que o Complexo de Saúde promove, ou pelo menos promovia, né, até antes da chegada da pandemia, e as ações sociais junto a toda a comunidade. Saudades, inclusive, das nossas ações. É muito bom levar o nome do nosso complexo de saúde, né, junto a toda a população, sentir assim próximo, né, o calor humano que a gente tinha e a receptividade do nosso público, né, da nossa sociedade como um todo, com o nosso complexo de saúde que é tão querido há 52 anos, né? Bom, Sim. então estamos com o Dr. Stênio Barbosa, ele que é o nosso coordenador da unidade de nefrologia do complexo de saúde, médico nefrologista. Está por quanto tempo aí, doutor Stênio, que está aí junto à nossa equipe? Rubens, eu sou o mais novo da turma, né? Eu entrei para a equipe há 3 anos. Eu fiz residência aqui, né? Fiz, então, 4 anos de residência aqui. Então, somando tudo, dá mais ou menos uns 7 anos. E quando eu estava na faculdade, eu passei aqui também. Então, eu sou cria da casa aqui de São João. Adoro o Complexo de Saúde. Aprendi medicina aqui. Doutor Eliseu foi meu professor, né? Quando eu era acadêmico aqui. Então, eu adoro. Eu realmente gosto muito aqui do São João de Deus. A gente percebe no gesto que você faz, o seu olhar que brilha na hora que fala do nosso complexo de saúde. Inclusive, daqui a pouco, não está no nosso script não, mas eu gostaria que você falasse um pouco da questão da residência médica, tá bom? Vai preparando aí. O Carlinho está fazendo mais uma outra pergunta aqui, que está, inclusive, no nosso script, Carlinho. Daqui a pouco nós vamos responder a sua pergunta a respeito dos exercícios físicos. O perfil do marido dela, o Alderi Amaral, ficou 10 anos com um tratamento conservador, que você falou agora há pouco, né, a respeito disso. O Gustavo Vaz, o perfil Gustavo Vaz 111, novo médico, mas genial, médico sensacional. Obrigado, Gustavo. Gustavo deve ser conhecido seu também, conhece seu trabalho, né, doutor Stênio? Sim, é amigo meu. Grande Guga. Perfeito. Bom, vamos seguir aqui o nosso script. Nós falamos aqui a respeito dos grupos com maior risco de ter doenças renais. A gente até falou um pouquinho da questão da hereditariedade, né, da questão aí da família, que também é importante nessa questão que pode influenciar, não é isso? Sim, isso é importante, Rubens. Então, assim, existem grupos com maior risco de ter doença renal. A gente acabou de falar que sim, né? Os pacientes que têm doenças crônicas, que têm diabetes, têm hipertensão, obesidade, a gente falou sobre isso. Tem o terceiro grupo, né? Que são os pacientes que têm doenças hereditárias. Algumas doenças merecem a gente falar um pouco. A terceira causa de doença renal na população é a doença renal policística, tá? A doença renal policística é uma doença hereditária, né, em que os rins eles começam a desenvolver cistos, e esses cistos eles podem aumentar de tamanho e, por vezes, eles podem levar o paciente para doença renal crônica, né, e os pacientes precisarem de hemodiálise. Então, sim, na nossa anamnese, né, que é a nossa conversa com o paciente, a gente sempre pergunta, né, isso é mandatório, a gente sempre pergunta para os pacientes se eles têm alguém na família que já fez hemodiálise, que já foi transplantado ou que tem histórico de doença renal.
porque isso sim influencia. Então é muito importante essa questão da hereditariedade, sim, Rubens. É importante falar sobre isso. Ótimo. Queria registrar a participação do Maldo de Oliveira. Ele foi presidente da Dotrans durante um bom tempo. Recentemente aí acabou se desligando da presidência, mas é um paciente nosso da unidade de nefrologia muito conhecido. Muito obrigado pela sua participação, Maldo, e parabéns por todo o tempo que você esteve em frente à Dotrans, pelos trabalhos que foram realizados e desenvolvidos. Com certeza sempre busca aí de auxiliar o complexo de saúde em promover o bem-estar e a comodidade dos pacientes. Vamos aqui seguir o nosso... Quais são os cuidados? E agora a gente vai entrar na pergunta do Carlinho, né? Ele tem hemodiálise. Eu vou emendar com a pergunta: quais são os cuidados que os pacientes renais devem ter no dia a dia e durante a questão de hemodiálise? Então, essa pergunta é muito importante. Aí aqui a gente está adentrando mais a parte, né, do tratamento quando esse paciente já está fazendo a TRS, fazendo a terapia de substituição renal. Isso é muito importante porque talvez seja o foco da nossa live, né, Rubens? Vivendo bem com a doença renal, dá para viver bem com a doença renal? Claro que dá. Então, mas a gente precisa entender o seguinte: a hemodiálise, a diálise peritoneal, o transplante, eles são um tratamento, né? O transplante, como eu falei, não é uma cura, e todo tratamento requer a participação tanto do médico, quanto da equipe multidisciplinar e quanto do paciente, né? Então, é muito importante a participação efetiva do paciente no tratamento. Ele entender o que está acontecendo, isso é muito importante. Então, vamos começar falando sobre quais são os cuidados que o paciente deve ter no dia a dia. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a alimentação. A alimentação é fundamental para a gente ter um bom resultado na hemodiálise, na diálise peritoneal. A gente não pode generalizar, né? A gente tem que sempre procurar individualizar o tratamento. Então, na equipe multidisciplinar, a gente tem a nutricionista. Ela vai avaliar cada paciente e entender o que aquele paciente está precisando. Se esse paciente está precisando mais de proteína, por exemplo, se esse paciente está precisando de um determinado tipo de dieta específica. Em geral, né, como medidas gerais, o que a gente orienta os pacientes? Que eles devem evitar produtos que são industrializados. Tá? Isso é muito importante. Porque o seguinte, gente, como eu falei no começo da live, o nosso rim ele elimina substâncias. Quando a gente já não está eliminando mais substâncias, algumas substâncias tendem a acumular no nosso organismo. E aqui eu quero dar destaque para duas em principal. Potássio. Né? Potássio no doente renal crônico ele tende a elevar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente não pode deixar o potássio elevar tanto. Por isso que é importante a orientação da nutricionista. Nossa nutricionista participando aqui é a Mariane. Alimentos que têm muito potássio, que a gente orienta a diminuir a ingestão, em geral, café, laranja, banana, isso a gente orienta os pacientes, tá? Então, o controle do potássio é fundamental. Outro item alimentar, né, outra substância é o fósforo. O fósforo também tende a acumular nos pacientes. E a gente encontra muito fósforo nos alimentos industrializados. Então, tudo que é embutido e embalado é ruim para o paciente que faz hemodiálise. Eles têm que entender isso, né? Nós temos que passar isso para os pacientes. Outro ponto importante, Rubens, é o sal. E aí, o sal ele tem dois aspectos muito importantes no paciente renal crônico. Um é, o sal ele pode levar à pressão arterial. A gente sabe, a gente falou isso no começo da live, né? E o outro ponto é, o paciente que ingere muito sal, ele vai ter mais sede. E aí ele vai beber mais água. E aí a gente entra num problema, né? A gente falou que uma das funções do rim é eliminar o excesso de água do organismo. Quando o rim vai perdendo suas funções, uma das funções que ele perde é conseguir eliminar o excesso de água. Então, esse ponto é muito importante, porque a gente individualiza muito isso. Não é que o paciente que faz hemodiálise não pode beber água, não. Isso vai depender
do tanto que aquele paciente consegue urinar, tá? Então, a gente faz essa orientação para os pacientes, eles medem o tanto que estão conseguindo urinar durante um dia, e aí a gente consegue fazer a orientação específica da água, tá? Mas é importante entender que para o paciente conseguir beber menos água, ele tem que ingerir menos sal, porque ele vai ter menos sede. Esse ponto é muito importante. A Mariane está comentando aí sobre carambola, é muito importante, bem lembrado, viu, Mariane? Eu deixo um Inclusive, scriptzinho. era uma dúvida minha também, eu não perguntei, mas eu acho que eu até ia fazer essa pergunta em algum momento, que eu amo carambola. Não pode carambola. A carambola é muito bem lembrada, a carambola é tóxica, ela não pode ser ingerida para os pacientes que fazem hemodiálise, tá? Nem os pacientes que têm doença renal no tratamento conservador é indicado. Então, muito obrigado, Mariana, pela ajuda. Tá vendo a importância, ó, da equipe multidisciplinar? Viu? Estão atenados. Então, a alimentação é fundamental. O primeiro ponto aqui é o paciente que faz tudo que a nutricionista está pedindo, ele fica bem na hemodiálise. Às vezes é um pouco difícil, mas é fundamental. Outro ponto importante, então, que a gente falou da ingestão de líquido, né? A ingestão de líquido, a gente tem que controlar isso e individualizar em cada paciente. Outro fato muito importante, Rubens, né, é entender e manter o tratamento. O que eu quero dizer com isso? Não faltar nas sessões de hemodiálise. Isso é muito importante, tá? Entender que a diálise é como se fosse uma prescrição de um medicamento. Então, ela é uma prescrição de medicação. Então, a gente tem que chegar numa dose do tratamento. Então, respeitar essa prescrição é importante, não faltar nas sessões. Isso é fundamental. É os cuidados que o paciente tem que ter. Então, seguir recomendações da equipe multidisciplinar, seguir as recomendações da nutricionista, do pessoal da enfermagem. O pessoal da enfermagem é muito importante também. Eles vão orientar o aspecto da fístula, como que deve ser cuidado essa fístula, os catéteres, quando o paciente faz diálise por catéter, os pacientes que fazem diálise peritoneal. A equipe da enfermagem dá um treinamento para esses pacientes para cuidar, né, do catéter e evitar ter infecção. Então, entender o tratamento, participar ativamente do tratamento, a família do paciente também participar ativamente do tratamento, isso é muito importante. O Carlos perguntou sobre atividade física. Os pacientes de hemodiálise pode fazer? Pode, né? Isso aí é claro que é individual. Pacientes que têm doenças cardiológicas graves, eles vão ter algumas restrições, mas, de maneira geral, sim, o paciente pode fazer academia, deve ter cuidado, obviamente, com o braço da fístula dele, né? Não pode pegar tanto peso no braço da fístula, mas ele pode e deve, sim, fazer atividade física. A gente tem alguns pacientes que adoram fazer atividade física, tem um paciente que até corre maratona, né? E consegue correr, então não tem problema, é ter alguns cuidados, tá? Usar corretamente as medicações, quando a gente prescreve as medicações, respeitar os horários das medicações. Então, basicamente chamar a atenção do paciente para o tratamento como um todo. Entender o tratamento, entender a importância do tratamento para a pessoa. A família entender, né, o paciente entender, respeitar esse tratamento. Essa é a chave para um bom tratamento de hemodiálise, bom tratamento de diálise peritoneal. Eu gostaria que você explicasse para a gente, e pode estar havendo uma confusão, as pessoas devem estar tentando entender qual é a diferença da hemodiálise com a diálise peritoneal. Você poderia explicar para a gente, por favor? Claro. Desculpa não ter explicado melhor antes, a gente fez uma live sobre isso, né, alguns meses atrás. As duas terapias são terapias de substituição da função do rim, tá? Elas tentam fazer o que o rim não está conseguindo fazer, quando a doença renal já está mais avançada. Elas conseguem fazer algumas coisas, mas não conseguem substituir toda a função do rim. A hemodiálise, a gente faz essa limpeza do sangue, a gente pode falar dessa maneira, através do sangue mesmo. A gente cria um acesso em que a gente consegue tirar o sangue do paciente, passar num filtro e devolver para o paciente. Devolver o sangue filtrado. Geralmente, esse tratamento ele é 3 vezes por semana, né? Num período aí de 4 horas. É uma média, tá?
A diálise peritoneal é um pouco diferente. A gente utiliza, em vez de um filtro artificial, como na hemodiálise, a gente utiliza um filtro do próprio paciente, que é o que? É o peritônio. É uma membrana que tem dentro do abdômen dos pacientes. Então, essa membrana, ela consegue fazer trocas e a gente consegue filtrar o sangue indiretamente através dela. Como que é feito isso? A gente implanta um catéter na barriga, no peritônio, e aí a gente infunde um líquido e drena esse líquido. Isso é feito todos os dias à noite, em casa. O paciente recebe uma máquina, a gente chama ela de home choice, e ele consegue fazer esse tratamento em casa, tá? Os dois tratamentos, eles não têm diferença de eficácia. Por que um paciente vai para hemodiálise? Por que um paciente vai para diálise peritoneal? Aí são situações específicas. A gente leva em consideração a vontade do paciente, a gente leva em consideração doenças específicas que aquele paciente tem. Então, isso depende muito. Isso é bem individualizado. Perfeito. Há também uma questão que influencia, que é a rotina do paciente, para definir se ele vai fazer hemodiálise ou diálise peritoneal ou não. Sem dúvida. Rotina... Sem dúvida. Tem pacientes que não conseguem, né? Que trabalham viajando, por exemplo. Eles não conseguem ir no centro 3 vezes por semana, no centro de hemodiálise. Mas eles dormem em casa todo dia. Então, eles podem fazer diálise peritoneal, né? A gente olha muito o outro ponto, né? O ambiente familiar. Porque na diálise peritoneal, a família ela tem que estar muito presente. Ela vai ajudar o paciente a fazer o tratamento, né? Então, a gente leva isso em consideração também. Se ele tem uma estrutura familiar que vai conseguir fazer diálise em casa. Certo. O Carlinho, inclusive, está perguntando aqui por que a creatinina dele não abaixa durante a hemodiálise. Existe alguma explicação, doutor? Existe, Carlos. É o seguinte, a creatinina, a partir do momento que você começou a fazer hemodiálise, ela se torna um marcador muito da sua massa muscular, sabe? O seu rim ele não tá tirando a creatinina. Você está fazendo a hemodiálise 3 vezes por semana, né? Então, a creatinina ela tende a ficar num nível aí de 6, 7, não sei como é que está ficando a sua. Mas isso é normal. A gente, no primeiro ano de hemodiálise, a gente ainda repete a creatinina mês a mês. A partir do primeiro ano, a gente não dosa a creatinina mais todos os meses. A gente dosa ela em torno de 2 vezes no ano. E aí a gente olha ela mais como um marcador de musculatura do paciente, já que ela é um metabólico, né? Ela vem do músculo. Então, a partir do momento que o paciente está fazendo hemodiálise, a gente sabe que ele é um doente crônico, que muito provavelmente ele não vai recuperar a função renal, a creatinina ela não tem tanta importância mais para a gente, como marcador da função renal, viu, Carlos? Muito bem. A Lídia está perguntando, na nossa caixinha de perguntas e respostas, uma infecção do trato urinário pode evoluir para insuficiência renal crônica? É muito raro isso acontecer, Lídia. Somente se essa infecção urinária for grave a ponto de sempre ser uma infecção renal, que a gente chama de pielonefrite, sabe? Pielonefrite é quando a infecção urinária está lá no rim. Infecção urinária na mulher é comum ter a cistite, que é a infecção que está no trato urinário baixo, que é na bexiga, na uretra. Essa infecção urinária ela não leva a doença renal crônica, tá? A não ser que esteja acompanhado de alguma doença urológica, né? Ou infecções urinárias graves de repetição. Reforçando aquilo que você comentou mais cedo para a gente, também na nossa caixinha de perguntas que a Lídia mandou. O diagnóstico de doença renal é feito apenas com exame laboratorial ou também com exame clínico? O exame laboratorial ele é fundamental, sabe? O exame clínico ele pode dar pistas para a gente, mas se a gente não aliar isso ao exame laboratorial, a gente não tem uma confirmação. Então, e a gente tem a biópsia renal também, né? A gente não falou dela, a biópsia renal é muito importante. Ela também vai ajudar a gente, mas somente o exame clínico a gente não consegue falar que o paciente está com a doença renal, não. A gente precisa de mais dados. Perfeito. Nós estamos aí ao vivo no nosso projeto Saúde em Pauta com o Dr. Stênio Barbosa, ele que é médico nefrologista, coordenador da nossa unidade de nefrologia do Complexo de Saúde São João de Deus, que na data de ontem completou 31 anos de existência. São milhares os pacientes que passaram aqui conosco ao longo de todo esse tempo e formaram verdadeiras famílias. Gente, é considerado sim uma família.
o pessoal da unidade de nefrologia do nosso hospital, porque eles convivem entre si 3 vezes a semana, né? Durante o período aí médio de 4 horas de prazo, como o doutor Stênio bem disse. Então, acaba criando um vínculo muito forte, a ponto de fazer várias atividades durante o ano. Então, eles estão sempre cobrando. Dia das Mães, o que vai ter? Dia dos Pais, Dia das Crianças. Tem um evento aqui na nefrologia, que o doutor Stênio vai dizer com clareza, que se Deus quiser, eu acho que esse ano não vai ter como por causa da questão da pandemia ainda. No ano que vem, a gente precisa retomar muito, porque é muito divertido. Os pacientes interagem com os nossos profissionais, comendo, inclusive degustando algumas comidas típicas adequadas para o seu tratamento, né? Totalmente preparadas pela nossa equipe de nutricionistas. E aí vira uma verdadeira festa. Bandeirinha, coca, arroz doce, sei lá, um monte de coisa gostosa, tudo adaptado para os pacientes. E aí tem o casamento da roça. É muito divertido, né, doutor Estélio? Isso é muito legal mesmo, Rubens. Essa interação que a gente tem com os pacientes é muito bacana, sabe? Eu particularmente gosto muito. Os pacientes sabem o jeito que eu gosto muito deles, né? Então a gente tem essa festa junina, a gente faz com os pacientes, dançam com ele, faz o casamento, né? Da festa junina. Tem um bingo também que a Melina, assistente social, faz com os pacientes. É bem legal, ela vai na sala e brinca com os pacientes do bingo. Os pacientes veem que aqui, né, muitos fazem muitos amigos aqui dentro, né? Tem histórias de amor, né, Rubens, aqui. Tem pacientes que se conheceram, se casaram, né? Então, é uma interação. A gente fica muito próximo mesmo dos pacientes, que é isso que você falou. A gente encontra 3 vezes por semana, né? É contato muito legal, importante isso. Sim. Às vezes tem mais contato com as pessoas que fazem hemodiálise aqui com a própria família, né? Com a própria família. Inclusive, esse Sem caso dúvida. que você falou do paciente que casou, né? Foi o depoimento que nós colocamos agora há pouco no nosso Instagram. Assim que acabar a nossa live, não sai agora não, tá, gente? Daqui a pouco, assim que terminar a nossa live, dá um pulinho lá no nosso Instagram e verifica o depoimento que nós colocamos hoje de uma paciente. Foi tão fofo, foi tão bonito, eu estava editando o vídeo. Eu falei assim, gente, que delicado da parte dela. E que bacana, né? Que história de vida interessante. Foi um depoimento de 1 minuto, mas que fez toda uma diferença. Ela conheceu, segundo ela, o amor da vida dela no serviço de hemodiálise aqui do hospital. Não precisa falar mais nada, né, gente? Tanto que é próximo dos nossos pacientes, dos nossos pais, sempre aí, atuando com todo carinho do mundo para atender os nossos pacientes. E aí, agora partindo já para o nosso final da nossa live, queria que você falasse um pouco mais desses 31 anos de história, 31 anos de sucesso da nossa unidade de nefrologia, que para o ano de 2021 e o ano de 2022, trazendo muitas novidades. O doutor Eliseu adiantou, só que tem muita gente aí que, depois da fala dele, não ainda sabe dessa novidade. Então, gostaria que você falasse um pouco dessa nossa história, desses 31 anos de existência da unidade de nefrologia. Falar um pouco também da criação do serviço, como que ele foi feito, quantos pacientes em média já passaram pelo serviço e quantos que hoje são assistidos pelo nosso serviço. Então vamos lá. Bom, uma responsabilidade grande, né? Eu falar sobre a história do serviço. Eu sou o mais novo, né, daqui da turma, mas eu vou tentar explicar mais ou menos. É uma história muito bonita, né? O Eliseu chegou a comentar um pouco. O serviço de nefrologia que ele foi criado em 1990. A primeira hemodiálise aconteceu no dia 9/3/1990, no dia de São João de Deus. Foi de um paciente que chamava-se Robério, ele era um pastor. Isso o doutor Sérgio me contou. Como que foi, então, a inauguração? Antes, os pacientes eles não tinham tratamento aqui em Divinópolis, eles tinham que ir para Belo Horizonte, para fazer o tratamento lá em Belo Horizonte. E quem vive isso sabe o tanto que é desgastante. Deslocar, né, 200 quilômetros, né, não, dá menos, né, dá 120. E antigamente na estrada que não era tão boa, né, os pacientes sofriam muito. Então a ideia, né, o pioneirismo, né, surgiu daí. Foi o primeiro centro de hemodiálise aqui no Centro-Oeste, não tinha nenhum centro ao redor. A criação foi então junto com a diretoria da época, em 1990. O Dr. Sérgio Ayrton, que está na nossa equipe de nefrologia, ele foi um dos fundadores, junto com uma enfermeira
a Marlene Costa. Eles, posteriormente, a Maria Aparecida, a nossa querida Cida, entrou para a equipe. Então, o serviço ele começou com 3 funcionários. E, a partir daí, ele foi crescendo e tomando essas proporções que ele tem hoje. Então, esse pioneirismo, né, do Dr. Sérgio, da Marlene Costa, da Cida, isso, ano após ano, foi aumentando de tamanho. Foram entrando outros médicos, foram entrando mais enfermeiros, né? A gente tem o Dr. Edson, que entrou depois do Dr. Sérgio, a doutora Vânia, a doutora Yoshimi, a doutora Thaís, doutor Eduardo e a doutora Jussara. A gente vai falar um pouquinho da nefropediatria depois. E os outros enfermeiros foram entrando também. E um serviço que começou com 3 funcionários, hoje a gente tem mais de 100. Né? Então, é um serviço que aumentou muito. Começou com uma hemodiálise, hoje a gente tem 282 pacientes fazendo hemodiálise. A gente tem 28 pacientes em diálise peritoneal e a gente atende mais de 70 pacientes transplantados. E a gente atende também ambulatorial. A gente atende mais de 1.500 pacientes no ambulatório de nefrologia. Então, o nosso serviço é uma referência no estado, né? Uma referência na nossa região. A gente atende pacientes da nossa macro-região toda. A gente faz serviços complexos aqui, como a biópsia renal, né? Os implantes de catéter para hemodiálise, para diálise peritoneal. A gente está com o serviço de vascular que está funcionando muito bem. Então, a partir desse pioneirismo lá de 1990, hoje o nosso serviço do nosso complexo está muito grande, né? Atendendo muitos pacientes. Você comentou um pouco, Rubens, que você queria que falasse da residência. Acho que esse é o momento de falar. A residência nossa de nefrologia, se eu não me engano, foi a primeira residência do Complexo de Saúde. Ela tem mais de 10 anos, né? Já formou muito nefrologista que foi ir para o Brasil inteiro. Atualmente, a gente está com 6 residentes, né? Os nossos últimos residentes todos conseguiram emprego, todos estão bem empregados, né? A gente mantém contato com eles, a gente faz aulas junto com esses residentes. E então a gente está muito voltado para interesses acadêmicos também, né? A gente faz aulas todos os dias, a gente convida pessoal de fora para vir ver aula com a gente. Então é um ambiente único, né? Acho que só quem conhece a nefrologia sabe como que é. E essa história que foi uma história muito bonita, né? De começar lá atrás, né, 31 anos atrás, com 3 funcionários e hoje ter mais de 100, atendendo mais de 280 pacientes. Você perguntou quantos pacientes já passaram pelo serviço. Não dá para a gente estimar isso, é muito paciente, né? Tem muito paciente que já passou, tem muito paciente que continua com a gente, então realmente é um serviço muito importante para a nossa região. Você comentou, né, Rubens, a gente falar um pouquinho sobre as melhorias, sobre o novo projeto, não é isso? Isso, exatamente. A próxima pergunta aqui, que são as melhorias, né, que o serviço recebeu. Recentemente, o doutor Eliseu já adiantou um pouco no início da nossa transmissão, mas muita gente ainda não pôde acompanhar no momento. Quais as melhorias que foram feitas em 2019 e 2020? Que a nefrologia prepara para os pacientes, todos os profissionais, nesse ano de 2021. Então, a gente está tendo várias melhorias, né? A diretoria atual está preocupando com a nefrologia. A gente teve recentemente uma reforma na nefrologia, reforma no telhado da nefrologia. A gente teve a compra de novas poltronas para dar mais conforto para os pacientes, né? A gente teve compra de puffs, onde os pacientes podem guardar bolsa, guardar mochila quando vem para fazer diálise. Então, isso tudo gera um conforto maior para os pacientes, gera maior segurança para os pacientes, né? Recentemente, a diretoria conseguiu comprar mais máquinas de hemodiálise, então a gente vai conseguir atender mais pacientes. Isso é muito importante. A gente vive, Rubens, um cenário na nefrologia brasileira que é um cenário um pouco difícil, sabe? Com falta de vagas de hemodiálise. E a gente está vivendo isso aqui agora, atualmente. A gente tá com poucas vagas disponíveis, né? Tem momentos que a gente fica sem vaga, o paciente tem que ficar internado esperando uma vaga de diálise. E o impacto
que esse novo projeto que o doutor Eliseu comentou, de fazer um serviço de nefrologia novo, ele vai ser gigantesco. Não vai ser só para Divinópolis, vai ser para a região, nessa nossa região do Centro-Oeste toda, sabe? A gente vai aumentar a nossa capacidade para atender os pacientes. Vai passar de 280, que é atualmente, para 360. Então, isso é um aumento muito grande. A estrutura vai ser modernizada, né? A gente vai dar mais segurança, mais conforto para os pacientes. Então, isso vai ser importantíssimo, vai ser essencial esse novo projeto. Com esse novo projeto, isso é importantíssimo. A gente vai conseguir abrir um setor de nefropediatria, desculpe. Hoje em dia, os pacientes que são as crianças que precisam fazer hemodiálise, elas têm que ir para Belo Horizonte, né? Então, com esse novo projeto, a gente vai conseguir atender essas crianças aqui. A gente tem a doutora Jussara na equipe. A doutora Jussara, inclusive, já fez uma live com você, né? Ela é nefropediatra. A gente tem o prazer de contar com ela aqui na nossa equipe. A gente sabe tanto que é difícil ter uma nefropediatra na equipe. A gente vai, com esse novo projeto, conseguir abrir e ampliar essa nefrologia pediátrica. Isso para a nossa região vai ser excelente. Então, o benefício, Rubens, é gigantesco, né? O papel que a direção está fazendo no hospital é muito importante para isso, para a gente conseguir fazer isso, atender os pacientes. Então, o ganho vai possibilitar a gente ter uma assistência mais abrangente, adequada e moderna. Vai ser muito bom. Vai preencher um vazio assistencial, como você bem disse. Muitas pessoas estão aí precisando de realizar o tratamento, né, de hemodiálise. Muitas vezes a gente sofre com a questão das vagas que não estão disponíveis. Então, com essa inauguração, essa expansão do serviço, com certeza isso vai ser parte do passado, né, de toda a sociedade. A gente vai conseguir atender todos esses pacientes. Tomara a Deus que seja isso bem rápido, né, nesse ano de 2021, para que a gente consiga ampliar essa assistência. Você falou aí a respeito feitos. Então, só para a gente detalhar ainda mais, foram 16 novas máquinas de hemodiálise que foram adquiridas entre os meses de junho de 2018 e janeiro de 2019. Nós tivemos a compra também de 10 ares condicionados, que são muito importantes porque as máquinas esquentam, então precisa manter o ambiente totalmente refrigerado dentro da unidade de nefrologia. Nós adquirimos 47 poltronas e adquirimos também 50 tubos para o bem-estar e a comodidade dos nossos pacientes que guardam seus pertences aí dentro dos pubs. Então, eram solicitações que eram feitas já há longo tempo, né, há muitos anos atrás, pelos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, que graças à nova gestão, junto aos gestores e diretores, foi possível a gente concretizar isso. E a gente também tem que destacar aqui que também foram doados alguns televisores por parte da Dortrans, né, que está aí por e também otimizaram esse bem-estar e essa qualidade aos pacientes em hemodiálise. Então, fica aí o nosso grande recado para todos vocês. Nós estamos ampliando os nossos serviços. O serviço de hemodiálise em breve estará de cara nova, né? E já está alguns atendimentos de nefropediatria. Doutor esteve conosco numa live recentemente. Você pode conferir essas nossas lives no nosso IGTV e também no nosso YouTube. E você vai entender melhor, detalhada, tudo aquilo que nós estamos preparando, principalmente na nefropediatria, e foi a doutora Jussara que trouxe essa novidade uns 2 meses atrás. Então, fiquem à vontade para vocês conferirem no nosso IGTV. Bom, nós vamos partir agora aqui para o final, deixa eu verificar aqui. Você já falou em nefrologia, a criação de serviços, pacientes que passaram, as melhorias para esse ano de 2021, ok. Nós cumprimos aí com o nosso script, mas eu gostaria de fazer um bate-bola aqui rapidinho com você, porque teve algumas pessoas que fizeram algumas perguntas interessantes e muitos elogios também ao seu profissional, e se você puder responder de forma bem rápida para a gente, mais uma pergunta do Maldo. Qual que é a expectativa de vida do paciente renal em hemodiálise? Maldo, isso aí varia muito de paciente para paciente, sabe? A gente não consegue ter uma definição exata disso. Se a gente for pegar qualquer número, isso vai ter muito viés, ou seja, a gente não consegue individualizar tanto, tá? Então, isso vai depender das doenças que esse paciente tem de base, se ele já tem doença cardiológica prévia. Então, qualquer número que eu te der aqui não vai ser um número tão confiável. Então,
a resposta aqui é muito individual isso, sabe? Tem paciente que vive mais de 25 anos em hemodiálise, mais de 30 anos. Então, a gente pegar uma média não vai corresponder a... Não vai ser um número exato que eu vou te dar. Existe um valor ideal ou boa para creatinina? Também depende de cada paciente, sabe? Isso vai depender principalmente da idade e da massa muscular de paciente. Em geral, homens abaixo de 1,2 e mulher abaixo de 1,1. Mas isso é em geral e depende também do laboratório. A gente nunca utiliza a creatinina isolada, gente. A gente sempre joga ela em alguma fórmula para a gente estimar a porcentagem de rim que está funcionando, tá? Então, quando tem consulta com o nefrologista, a gente nunca olha para a creatinina isoladamente. A gente joga em uma fórmula matemática para a gente ver qual que é a porcentagem de rim que está funcionando. Essa foi uma pergunta da Tatiane Érica. Importante que a gente registrar a participação dela na nossa live. O meu conterrâneo, o Dr. Robert Amorim, nosso médico da vascular, falou que você é um mito. Grande Robert, um abraço, meu amigo. Lídia, obrigado você, viu, por ter mandado essas perguntas para nós. Para nós é um prazer respondê-lo, tá? A Mel, ela está participando com a gente, a Melina, né, que é a nossa assistente social, destacando aqui que o nosso bingo é de fato um sucesso, né? Você tinha citado mais cedo. Com certeza, Mel, os pacientes adoram. A Kátia Souza, o doutor Stênio é um excelente médico. O Rodrigo Luiz, doutor Stênio, médico sensacional. Live esclarecedora. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação, pelos seus elogios. Obrigado, a Brunelli também, doutor Stênio, é um excelente médico, me ajudou muito. Tá lembrado da Brunelli? Claro, a Brunelli é minha paciente lá de Formiga. Um abraço, Brunelli. Brunelli transplantou recentemente. Muito bom ter você aqui, viu? Bacana. Mariane, a nossa nutricionista, obrigado pelo elogio aí, parabenizando pela nossa live. A Rosângela Valentim falou aqui a respeito da nefropediatria, né? A Lídia teve essa live. Exatamente, Lídia. Nós tivemos aí recentemente a live com a doutora Jussara, está disponível no nosso GTV e também no nosso canal do YouTube. O Dr. Robert está aqui reforçando, falou que podem contar com a equipe vascular do hospital. Destaco aqui também a presença da Vera, que participou com a gente, a Vivian, deve ser, você é 10, doutor Esther. É a Viviane, se eu não me engano, é a Viviane, nossa enfermeira, ótima. Você que é 10, Vivi, ajuda muito a gente. Bacana. Norma Sena, parabéns, doutor Esther, pelo profissionalismo e por todos os esclarecimentos. Valeu, Norma, obrigado por participar. A Marisa Mourão, parabéns ao hospital por ter grandes profissionais, hospital abençoado, de fato. A Marisa Mourão, ela é minha mãe, ela sempre participa das lives, viu? Um beijo, viu, mãe? Que bacana, as mães sempre participando, a minha também com certeza sempre assiste. Hoje eu acho que ela não está aqui não, ela não deu um olho para mim, mas ela está assistindo no canal do YouTube, tenho certeza. Um abraço para a senhora, viu? Já estou chegando aí no final de semana. Vamos lá, o Miguel participando com a gente. Obrigado, viu, Miguel? Sempre está aí assistindo. O Miguel é nosso fã do Twitter. Sempre está assistindo as nossas lives. Um abraço, Miguel. A Daiane, né, participando também aqui conosco, parabenizando pela live, aguardando ansiosamente pela nova estrutura da Nefro. A Lídia, sempre que estou de folga dos platões, estou aqui acompanhando as lives. E o Carlinho, pedindo para mandar um abraço para ele, doutor Stênio, fico com você aí. Um abraço para o Carlinho. O Carlinho foi meu paciente também. Carlinho, um abraço, Carlinho. Tudo de bom para você, viu? Ele está falando aqui que quinta-feira ele vai estar na Globo falando da hemodiálise. E ele falar sempre na nossa hemodiálise. Isso aí. Beleza. Inclusive, doutor Stênio, nós temos uma entrevista amanhã com a Globo, né? É na sexta. É na sexta, né? Sexta-feira. Sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde. Isso. Minha mãe apareceu ali, ó. Mãe, obrigado pela participação, tá bom? Tá nos assistindo. Hugo Silva também, parabéns pela live, muito esclarecedora, obrigado pela participação. Isso aí, Miguel, obrigado mais uma vez, viu, meu querido? Miguel, a Vanusa, continua incentivando o Miguel a assistir a gente, ele dá super igual pra gente. Jaqueline Neves, obrigado. Vou encerrando aqui a nossa transmissão. Batemos mais uma vez recorde de pessoas assistindo. Daqui a pouco a nossa live vai estar disponível no IGTV, do nosso Instagram, do Complexo de Saúde São João de Deus. Também no nosso canal no YouTube. Vocês conferem a partir de meia-noite, tá bom?
essa nossa live vai estar disponível para que vocês possam compartilhar com seus amigos, familiares, os pacientes que estão hemodiálise. Muito importante a gente difundir essa informação com relação à questão da hemodiálise e os cuidados que nós temos que ter com os nossos rins, principalmente nesse nosso momento, divulgando a respeito do Dia Mundial do Rim. Renato, Rosana, obrigado pela sua participação também. Doutor Stênio Wolff, aqui finalizando então a nossa transmissão. Mais uma vez te agradeço em nome da nossa diretora-presidente, a Elis Regina Guimarães, em nome do nosso diretor financeiro, o professor Célio, que está sempre conosco, né? E de todos os gerentes que fazem parte aí da nossa equipe. Muito obrigado e extensivo a todos os médicos que fazem um brilhante trabalho na nossa unidade de nefrologia, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, o pessoal da administrativo. A todos vocês, nosso muito obrigado e parabéns por 31 anos fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Em nome de toda a equipe, Rubens, eu que agradeço ao Complexo de Saúde São João de Deus e a gente está sempre disponível, tá? Um abraço para todo mundo que participou, gente. Boa noite, todo mundo. Valeu, doutor Stênio. Eu vou ficando por aqui com mais uma transmissão do Saúde em Pauta, nosso projeto que visa levar conhecimento e informação a todos vocês, nossos usuários. E eu prometo voltar na próxima semana com mais informações a respeito do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. O Complexo de Saúde da sua confiança. Uma boa noite e até a próxima.